Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte do lado da Aquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de prata. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linhas de batalha, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. E eu li primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 1 até o 11, e o versículo 37. Nós vemos aqui nessa história, cujo personagem principal é Davi, nós vemos que ele representa aqui o crente, o cristão, o homem de Deus, a pessoa que serve a Deus. E Davi estava naquele dia que era o último dia, 40 dias que o gigante Golias estava afrontando Israel. Ele afrontava de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Então, passados 40 dias, diz a Bíblia, Saul e o povo de Israel estava com muito medo, porque não havia nenhum soldado, não havia nenhum homem que estava disposto a lutar contra aquele gigante, aquele homem com 3 metros de altura aproximadamente. E nós vemos aqui na história que o povo de Israel temeu. O povo ficou acovardado, ficou com medo, porque o homem era grande e ele era muito armado, ele estava muito bem equipado. E não tinha nenhum homem, nenhum soldado em Israel, lá do povo de Israel, que estava disposto a lutar com ele. Então nós vemos, no transcorrer aqui do capítulo 17, que Davi, ele se apresentou até o rei. Ele se apresentou, ele então se propôs a ir combater contra o gigante. A história de Davi e Golias é uma ilustração hoje para nós que existe aqui um adversário muito forte, um adversário muito equipado, e ele é o nosso adversário, é o adversário de nossas almas, é o adversário de nossas vidas. Ele não se chama Golias, ele se chama diabo, Satanás, aquele que se opõe contra Deus e os filhos de Deus. Golias, ele representava o mal. O povo de Israel representava o povo de Deus. Saul representava o governante, o governo na terra. E Davi representando aquele homem de Deus, aquele soldado de Deus, aquele homem valoroso, aquele homem que obedece à palavra de Deus, que não tem medo de enfrentar o inimigo. Então nós vemos na história aqui que o filisteu, ele desprezava, em primeiro lugar, a Deus. Ele era um homem
que desprezava Deus. Ele era um homem que ele não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, mas mesmo assim ele desprezava Deus. Hoje, tem muitas pessoas que estão nessa mesma situação, que está na mesma situação que Golias. Não tem um conhecimento de Deus adequado. Não sabe exatamente quem é Deus. E por muitas das vezes, por ignorância, despreza Deus. As coisas de Deus também, os assuntos de Deus. Mas o principal desprezo de Golias, o principal trabalho, a principal obra de Golias foi desprezar o povo de Israel. O povo de Israel estava sendo desprezado, estava sendo ultrajado, e ele estava ali para humilhar o povo de Israel. Ele tinha certeza que naquele país, que lá em Israel não tinha ninguém que teria condições de lutar com ele e de vencer a ele. Ele se julgava o melhor de todos, que não tinha ninguém que pudesse combater contra ele. A soberba dele era muito grande, a soberba dele era enorme. Então o versículo 11 diz que quando o rei Saul e o povo de Israel, quando eles viram o gigante, eles se espantaram e temeram muito. Nós somos povo de Deus. Israel era povo de Deus, mas eles ficaram olhando para o gigante e se espantaram muito, é o que diz o verso 11. Não adianta ficar olhando para o problema que é grande ou para o gigante grande hoje, espiritualmente falando, para a dificuldade. O Salmo 125 nos diz bem claro: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o salmista, naquela convicção de fé, de conhecimento de Deus, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhar para o gigante, que nem eles olharam, eles estavam o tempo todo olhando para o gigante, eles estavam tirando os olhos de Deus. A Bíblia não diz que nenhum deles buscaram a Deus e oraram a Deus, nem o rei, nem ninguém orou e buscou a Deus. Quando as pessoas tiram os olhos de Deus, quando as pessoas se afastam da palavra de Deus e as pessoas começam a olhar para os problemas, para as dificuldades que vão crescendo dia após dia, a situação fica difícil, por que não até dizer insustentável. A pessoa não pode, ninguém pode, nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Nós temos que buscar socorro, refúgio em Deus. A história de Israel diz, em muitos momentos, quando vinham inimigos, quando vinham adversários pelejar contra Israel, o povo buscava o Senhor, buscava a orientação do Senhor. Mas aqui neste caso não, o povo estava parado. O povo estava amedrontado, acovardado, apenas olhando para o gigante. E para se vencer, para se conquistar, para se obter êxito, nós temos que parar de olhar para o problema e temos que olhar para o Senhor, para Deus. Nós não temos que dizer para Deus: Senhor, estou com um grande problema, eu tenho um grande problema. Não. Nós temos que olhar para o problema e dizer para o problema: olha aqui, problema. Você não é nada, eu tenho um grande Deus, muito maior do que você. Nós temos que encarar o fato com fé, nós temos que encarar o fato com determinação, baseado na palavra de Deus. Então, o povo de Israel ficaram espantados e temeram muito, porque ali estava o gigante. Quando o povo foi mandado espiar a terra de Canaã, 12 espias, eles estavam lá naquele período de dias, eles foram fazer um relatório, e nós sabemos da história, você sabe da história. 10 homens vieram, falando que não dava para conquistar, porque a terra era terra de gigantes, eram homens gigantes, e nós éramos aos seus olhos como gafanhotos, ou seja, nós éramos muito pequenos, insignificantes, fracos,
e eles gigantes. O povo de Deus estava dizendo, em outras palavras, nós não vamos poder vencer. Mas Deus disse que já tinha dado Canaã, eles tinham que ir tomar posse. Era apenas para fazer um relatório que a terra era boa, que a terra era frutífera, próspera, abençoada. Deus não pediu que eles fossem lá fazer um relatório, se tinha gigantes, quantos tinham, quem eram, que tamanho que eles eram, quais eram as dificuldades que tinha naquele lugar. Deus mandou dar uma espiada na terra e observar e ver e fazer um relatório para o povo que a terra era boa, que a terra era próspera, frutífera, abençoada. E eles fizeram um relatório negativo, um relatório errado. 2 apenas, 2. Josué e Caleb fizeram um relatório, voltaram, animaram o povo e falaram: olha, não tem mais, o Senhor está conosco, eles serão vencidos, nós podemos vencê-los. E nós vemos o resto da história. O povo de Israel venceu, porque Deus já tinha dado garantia da vitória. Deus tinha dado garantias que iria vencer. Mas aqui no caso de Saul, que era rei, e do povo de Israel, nós vemos aqui um momento de muita fraqueza. Por quê? Porque Saul não tinha comunhão com Deus. Saul não tinha o desejo de buscar a Deus, de servir a Deus, de fazer para Deus. Não, Saul era diferente. Ele foi o primeiro rei de Israel, reinou por 40 anos, mas ele foi um rei omisso, falho, fraco. Na sua soberba, ele quis governar o povo do seu próprio jeito, não do jeito de Deus. Ele não seguia orientações de Deus. Então nós vemos aqui que ele ficou juntamente com Israel, olhando para o gigante. Apenas eles viam o gigante. Durante 40 dias, Saul e o povo de Israel ficavam espantados. Eles ficaram espantados, com medo, olhando para o gigante. A armadura do gigante tinha 57 quilos. Talvez fosse o peso de Davi. Davi, com mais ou menos 17 anos de idade, talvez ele tivesse por volta de 57 quilos, mais ou menos. A lança do gigante tinha 7 quilos. Observa que Davi, ele conversou com o rei. Ele conversou com o rei. Ele chegou à presença do rei. Ninguém sabia de algo que Davi tinha feito. Ninguém sabia da coragem de Davi. Ninguém sabia o tanto que Davi era um homem corajoso. Ele vivia na rotina da sua vida diária, apacentando as ovelhas do seu pai, Jessé. Ele era o menor da casa, de 9 irmãos. 7 irmãos e 2 irmãs. Davi era o menor. Então ele fazia o serviço de apacentar o rebanho do seu pai, as ovelhas. Seus irmãos eram soldados, eram homens que faziam parte dos soldados de Israel. Mas Davi era pequeno, o menor, tinha por volta de 17 anos. Davi tinha matado um leão. Ele tinha matado um leão e um urso. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia desse fato. E ele disse para o rei, do versículo 34, 35, 36, ele disse para o rei, até no versículo 37, eu estava apacentando o rebanho do teu servo, o meu pai, Jessé. Veio um leão, matei. Veio um urso, matei, porque eles queriam atacar o rebanho. Davi, o que tinha nas mãos? Não tinha nada. Tinha apenas, como todo pastor em Israel, tinha uma vara e tinha um cajado. O cajado era aquele instrumento curvo na ponta com cerca de 3 metros para resgatar a ovelha, para trazer a ovelha, para puxar a ovelha se caísse em algum buraco, algum local de difícil acesso. E a vara, com mais ou menos 1 metro, era para defender
contra alguns inimigos, contra animais, mas veja aqui que gigante Golias, ele tinha uma armadura com 57 quilos e a lança com mais 7 quilos, fora toda a indumentária que ele tinha. Mas Davi não estava preocupado com o gigante, ele foi conversar com o rei primeiro. Então ele falou: eu matei o leão, matei o urso. E quem é este incircunciso? Quem é este homem que não teme a Deus? Quem é este valente aí que acha que pode tudo, que não teme a Deus, que está afrontando Deus vivo? Eu vou lutar contra ele, eu vou pelejar contra ele, eu vou defender a honra de Deus. Davi, quando estava defendendo o rebanho das ovelhas, ele estava defendendo a honra do seu pai Jessé. Agora, quando ele foi defender a honra de Deus, ele estava arriscando também a própria vida. Ele arriscou a própria vida lutando contra o leão e contra o urso. E agora ele estava indo para a batalha, determinado a ir para a batalha para defender a honra de Deus, do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel. Não tinha nenhum soldado, nem o rei, nem ninguém que estava disposto a correr riscos para defender a honra de Deus. Até que ponto as pessoas são comprometidas com Deus? É o que dá para ver aqui nessa história. Até que ponto as pessoas se arriscam por Deus? Até que ponto eu me arrisco por Deus? Até que ponto eu sou servo fiel, obediente, disposto a obedecer a Deus e a honrar o nome de Deus? Davi então disse: eu fiz isto. Ninguém sabia. Os irmãos de Davi não sabiam o valor que ele tinha para Deus. Os irmãos de Davi não sabiam, pelo contrário, desprezavam Davi. O irmão mais velho dele que o diga. Mas mesmo no anonimato, vamos assim dizer, aquela valentia, aquele brio de Davi, Deus conhecia, Deus sabia. Deus sabia o valor que tinha Davi. E isto para Davi bastava. A força que Davi teve, a coragem, a determinação para encarar o leão e o urso veio de Deus. A Bíblia nos fala que Sansão, lá em Juízes, na história de Sansão, você pode ver que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. E ele lutava contra os inimigos. Então, o que fazia Sansão prevalecer contra os seus inimigos era o Espírito do Senhor. Sem o Espírito do Senhor, Sansão não era nada. Então, quem vinha ajudar Davi na peleja, quem vinha revestir Davi de força, de autoridade, de intrepidez, de capacidade, era o Espírito do Senhor. E então, novamente, ele, com ousadia, ele disse para o rei: eu vou lutar contra ele, eu vou pelejar contra ele. Então, tem aqui nesta história do valor de Davi algo para nós meditarmos. Pode ser que muitas pessoas não reconheçam o teu valor. Pode ser que as pessoas não saibam o valor que você tem e te julgam pela aparência e te desprezam. E você fica num canto, posto de lado, colocada de lado, porque olham para você e não vê qualidades em você. Te julgam pela aparência, não conhecem o teu valor, mas Deus sabe do teu valor. Deus sabe do teu valor. As pessoas julgam errado porque julgam pela aparência. Pela aparência, julgam e te deixam de lado, porque não reconhecem o teu valor. Assim como você e eu, nós também olhamos pela aparência e não conhecemos o valor do irmão, o valor da irmã. Nós não sabemos o valor que ele tem, que ela tem, mas Deus sabe o valor de cada um. Deus sabe o valor de cada um. Nós julgamos pela aparência, mas Deus, diz a Bíblia, que Ele julga pela reta justiça e nos orienta a não julgar ninguém pela aparência. Pessoas grandes, pessoas destacadas, como eram os irmãos de Davi, eles eram vistos pelo povo de Israel, pelo rei, como homens valorosos. Mas valoroso era aquele rapaz franzino, pequeno, aquele rapaz discreto, que não contava nada para ninguém, ele ficava no canto quieto dele lá. E Davi então se levantou e foi combater.
Os 3 inimigos de Davi apareceram aqui nessa história. Os 3 inimigos de Davi. Nós temos também inimigos que na jornada da nossa vida, dia após dia, se levantam contra nós. Nós temos inimigos. Os inimigos de Davi só surgiram depois que ele foi ungido. Davi vivia no anonimato. Ele permanecia no anonimato. Ninguém conhecia Davi. Você e eu também. As lutas, as pelejas vêm depois da unção. Depois que nós obtivermos comunhão com Deus, depois que nós recebemos a graça, a paz, o amor, a força do Espírito Santo em nós, depois do dia que nós decidimos servir o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo veio habitar em nós, que a graça, o amor e o poder de Deus veio em nós, fazer morada, aí os inimigos se levantam contra nós. Por quê? Porque somos de Deus, pertencemos a Deus, somos agora fazedores da parte de um povo separado, exclusivo, zeloso e de boas obras. Então, os inimigos de Davi, eles surgiram depois que ele foi ungido. Antes da unção, ninguém sabia nem o nome de Davi praticamente. O leão que Davi enfrentou, o que ele disse ao rei no versículo 34 ao 36. O leão que Davi enfrentou, ele simboliza hoje para nós uma grande realidade, assim como simbolizava para Davi. O que é que significa o leão hoje para nós? Significa o diabo, que quer nos matar. Ele quer matar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Ele quer nos matar espiritualmente. Ele espreita nossas almas, as nossas vidas todos os dias. A intenção de Satanás é roubar, matar e destruir, conforme disse o apóstolo, conforme disse João, no Evangelho segundo ele escreveu, capítulo 10. O Senhor Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então o diabo veio matar, roubar e destruir a fé, a esperança e o amor. Então o leão, ele veio contra Davi, e Davi venceu o leão. Davi venceu porque ele era um homem de Deus, ele era um rapaz que temia a Deus, ele tinha a unção de Deus. Quem tem a unção de Deus vence os leões da vida, o leão que vem combater. Então o leão veio contra Davi, e ele matou, porque ele foi corajoso. Deus revestiu Davi de coragem. Então o leão hoje para nós representa o diabo. Ele quer nos matar, ele quer te matar, ele quer destruir, ele quer fazer um grande estrago em nossas vidas. O segundo inimigo de Davi era o urso, aquele animal feroz. E uma grande arma do urso é o seguinte, é o abraço. Quando ele pega e dá um abraço na vítima, ele arrebenta os ossos, ele mata. As garras do urso é terrível. E ele corre, inclusive corre em pé. É um animal muito rápido, muito violento. E Davi matou o urso, venceu o urso. E o urso o que representa? Representa aquele animal que gosta de comer muita carne. Então o urso para nós hoje simboliza a carne. Simboliza a carne. Nós não podemos vacilar contra este inimigo. Nós temos que combater contra a carne. Nós temos que combater contra este eu, este ego que quer nos derrubar a cada dia, porque Satanás está por trás com as suas artimanhas. Então o segundo inimigo de Davi foi o urso. O urso gosta muito de carne. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, eu creio que seja lá no verso 16, nós não devemos alimentar a nossa carne. Nós não podemos, porque alimentando a carne, como é que se vence ela? O urso simboliza a carne, então nós não podemos alimentar este urso. Nós temos que matá-lo de fome.
Então nós precisamos entender que o terceiro inimigo de Davi, o primeiro foi o leão, representando Satanás para nós, o segundo o urso, representando a nossa própria carne, e nós somos cristãos, nós temos que crucificar nossa carne, nós temos que subjugá-la, nós temos que ser aquele homem espiritual, e a carne tem que ser subjugada pelo espiritual. E o gigante, Golias, o terceiro inimigo de Davi. Observa que Golias não foi o primeiro inimigo que Davi lutou. O grande inimigo que Davi lutou não foi Golias. Às vezes se fala muito do gigante, de Golias, que foi um grande inimigo. Mas antes de Davi lutar contra o gigante, ele já tinha matado o leão e o urso. Davi estava lutando pela terceira vez, agora contra Golias. Então nós temos que lutar contra este adversário gigante. Se Satanás representa o leão, se o urso representa a carne, então hoje para nós, o gigante, quem ele representa? Quem representa o gigante para nós hoje, meditarmos aqui? O gigante para nós hoje representa o mundo. Ele representa o mundo, com as suas ofertas, com os seus pratos, com as suas concupiscências, conforme diz o apóstolo João em uma das suas epístolas, das 3 epístolas que ele escreveu lá perto do Apocalipse. A soberba dos olhos, da carne e da vida, a concupiscências dos olhos, a soberba da carne e da vida. São 3 grandes inimigos do cristão. O mundo é este mundo corrompido, este mundo maligno, debaixo da influência de Satanás, esse sistema maligno que impera hoje, é o mundo condenado por Deus, é o mundo que nós temos que vencer. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus está amando o mundo espiritual, a alma das pessoas, as pessoas. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. 2 coisas diferentes. Quando a palavra fala, Deus amou o mundo, e depois a outro versículo fala, não ameis o mundo, não existe nenhum problema, e é fácil de entender. O mundo que Deus amou é o mundo dos homens, das almas espirituais. O mundo que é para não amar é esse sistema corrompido, que o tempo todo é festa, é entretenimento, é diversão, é um monte de luxúria, é um monte de coisa, de atividades para nos afastar dos caminhos do Senhor. É um monte de teologias, de filosofias, de sutilezas do diabo. É esse sistema maligno, corrompido que está aí. Então o gigante para nós hoje representa o mundo. Davi, a história diz que ele pegou 5 pedras, 5 pedrinhas. Ele desceu até o vale e foi pegar 5 pedrinhas bem lisas, para que ele pudesse ter facilidade para lançar e ela se deslocar, para ela se deslizar ali, onde ele ia usar aquela tiradeira, aquela funda, e lançar contra o gigante. Então nós vemos que Davi, ele foi lutar contra o gigante. Ele não tinha uma espada nas mãos, mas ele tinha na frente dele o Senhor dos exércitos. Então ele foi pegar o que ele tinha, ele foi usar as armas que tinha. As armas que Davi tinha era aquela tiradeira e 5 pedrinhas, mas o Senhor estava na frente de Davi. Ele tinha coragem, ele tinha fé, ele tinha esperança, ele tinha a experiência de quem era Deus. O mesmo Deus que tinha livrado ele do leão, o mesmo Deus que tinha livrado ele do urso, é o mesmo Deus que estaria agora livrando ele daquele gigante. Ele pegou 5 pedras. Ele podia pegar somente uma pedra, ou 10 pedras, mas ele pegou 5 pedras. Tem uma explicação aqui. Davi, ele sabia que o gigante tinha mais 4 parentes, gigantes também, parentes dele. Pode ser que aqueles parentes estivessem lá também, assistindo lá naquela peleja. Então Davi, ele estava com pedras suficientes para jogar uma em cada um, para atirar uma pedra em cada um deles, para combater os 5. E essas 5 pedrinhas também tem uma simbologia na palavra aqui. A primeira pedrinha está lá em Isaías capítulo 9, verso 6.
A primeira pedrinha tem um nome chamado Maravilhoso. A segunda pedrinha, que está também lá no versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, tem outro nome, Conselheiro. A terceira pedrinha tem outro nome, Deus Forte. A quarta pedrinha tem outro nome, Pai da Eternidade. A quinta pedrinha tem outro nome, Príncipe da Paz. Tudo reunido numa pessoa só, em Jesus Cristo, o Senhor. A Bíblia nos fala que Josué, capítulo 5, ele estava lutando contra o povo. Josué estava em peleja, e um varão se colocou ao lado dele, um homem, assim, um soldado com a espada nua nas mãos. O homem se pôs ao lado de Josué, e ele, muito ocupado na peleja, ele com muita pressa de combater os homens, aí de repente ele olha para aquele homem assim, e ele pergunta: quem és tu? Era um soldado, ele estava vendo um soldado com a espada na mão. Quem és tu? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse bem claro para Josué: não, eu vim como príncipe do exército do Senhor. Amém? Eu vim como príncipe do exército do Senhor. E Josué então olhou para ele, adorou o Senhor. Aquele ali era Jesus Cristo, o Senhor que estava ali. Ali estava o Filho de Deus para ajudar Josué. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tem um filho, o nome dele é Jesus Cristo. E ele veio ajudar Josué naquela peleja. Então, aqui, naquelas 5 pedrinhas, simbolicamente estava Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Davi não tinha medo de pelejar contra o gigante. Davi não teve medo de lutar contra o leão. Davi não teve medo de encarar o urso. E você? Não fique com medo. Não fique atemorizada, não fique atemorizado. Não importa o tamanho do teu inimigo. Não importa o tamanho do teu problema, da tua luta, da tua aflição, da tua dificuldade. Não importa o momento difícil que você esteja passando. Faça como Davi. Confia no Senhor. Entrega os teus problemas ao Senhor. Confia nele. Lembre-se que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, ele disse bem claro: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Jesus se propôs a fazer por você lá na cruz do Calvário, morrendo em teu lugar, para provar o tanto que te ama, Ele está disposto ainda hoje a atuar na tua vida, a abençoar você, a ajudar você a vencer em qualquer dificuldade. Que a bênção, que a graça, que a paz, o amor de Deus permaneça sobre você, que a cada dia você possa experimentar do poder, do amor e da comunhão do Espírito Santo, que o Senhor esteja sempre contigo. Fica firme, resiste o mundo, resiste Satanás, resiste a carne, para você vencer e ser mais do que vencedor em nome de Jesus a cada dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde cada dia, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém? Paz. Amém. Amém.